Dia da Consciência Negra tá chegando, uma data importante, cheia de significado, uma celebração muito marcante pra nós, pra população negra brasileira. E eu tô aqui mais uma vez a convite do YouTube pra participar das conversas do YouTube Black desse ano, juntando com várias outras vozes importantes que a gente tem aqui na plataforma pra abrir diálogo, propor reflexões e principalmente pra entrar num movimento de conversa que faça com que a luta antirracista e a consciência negra sejam temas que atravessem a nossa vida não só nesse mês de novembro, mas durante todo o ano e durante toda a nossa vida. Hoje, nesse vídeo, a ideia é propor algumas reflexões e alguns caminhos possíveis para que a gente possa aprender a reconhecer e valorizar as vozes negras de forma mais constante e de forma mais concreta. Espero que as dicas que eu vou compartilhar aqui hoje ajudem a gente a construir esse caminho de mais diálogo e de uma transformação mais profunda e mais real. Todo mundo sabe que 2020 foi um ano extremamente movimentado e talvez um dos debates mais importantes que a gente teve esse ano foi o debate que girou justamente em torno da questão racial. Desde o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, cresceu muito o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que era um movimento que já existia há bastante tempo, que já vinha levantando esses debates há bastante tempo e que acabou tomando um alcance muito grande, talvez por conta das circunstâncias que a gente também estava enfrentando nesse contexto da pandemia. Esse movimento também teve um eco aqui no Brasil, onde o movimento negro também já vinha se organizando, já vem se organizando há muitos anos, muitas décadas, e que nesse ano, nesse momento específico que a gente está vivendo em 2020, também começou a pautar algumas coisas de forma mais contundente, muito em função da realidade de violência racista que a gente também tem no Brasil, de forma tão ampla, tão cruel e tão constante. E aí nesse movimento, nesse turbilhão de manifestações, de conversas, de diálogos, de mobilizações, esse assunto acabou se tornando um assunto muito amplo, de muito alcance, e muitas pessoas passaram a ter um contato maior, um contato mais relevante com muitas pautas que vêm sendo levantadas pelas pessoas negras já há bastante tempo. E algumas delas acabaram se espalhando mais, algumas vezes até viralizando, virando hashtag, principalmente por conta desse espaço de mobilização e de conversa que a gente tem aqui através da internet. Evidentemente que isso gera um movimento muito importante, porque quanto mais pessoas têm contato com as pautas que as pessoas negras estão levantando, melhor. Só que essa mobilização extrema que acontece na internet, de forma viral, às vezes transformando em hashtag, nem sempre dá conta de fazer a gente entender quais caminhos a gente pode adotar para transformar a luta antirracista num compromisso um pouco mais concreto. Um compromisso que a gente assuma na nossa vida se movimentando para transformar as nossas relações e para provocar as mudanças profundas que a gente precisa fazer nessa nossa estrutura social. Eu sei que muita gente, de tanto ouvir a gente falar sobre isso, começou a ter um pouco mais de atenção para essas questões, o que eu acho muito valioso. Só que muita gente ainda se pergunta o que significa ser antirracista na prática e de que forma pode se comprometer com essa questão e ajudar essa realidade a se transformar. A ideia aqui nesse vídeo de hoje é apontar alguns desses caminhos e compartilhar alguns gestos que eu particularmente acho valiosos e acho que podem ajudar todo mundo a celebrar e a valorizar mais as vozes das pessoas negras, contribuindo para o alcance e para a maior visibilidade dessas pautas que a gente tem levantado e, de certo modo, contribuindo também para a transformação dessas estruturas racistas que a gente tem. Eu vou compartilhar nesse vídeo de hoje 5 dicas, 5 passos que eu acho que podem ser importantes e eu espero que eles ajudem a gente nessa caminhada e nessa construção. A primeira dessas dicas é sobre a importância da escuta, e não é qualquer escuta, é principalmente sobre a importância da escuta ativa. Qual que é a diferença? É que não basta querer que as pessoas negras se movimentem para te educar e para te ensinar. É importante que você também faça um movimento mais ativo de ir buscar ouvir o que as pessoas negras estão dizendo. E para além disso, quando você for ouvir pessoas negras a respeito das suas vivências, a respeito das suas pautas, você também não pode ficar esperando que as pessoas negras te convençam a mudar de ideia. É importante que você faça um movimento ativo de tentar mudar de ideia, de refletir sobre os seus pensamentos, refletir sobre a construção racista em que você foi formado, fazer um movimento que não seja um movimento passivo em que você só espera que as pessoas negras te transformem numa pessoa antirracista. Tô falando isso porque muitas vezes, pessoas brancas especialmente, quando começam a se dar conta dessas questões raciais e quando começam a tentar se desconstruir em relação ao racismo, às vezes elas acham que automaticamente já tá tudo resolvido. Só pelas minhas intenções de me tornar uma pessoa antirracista, eu já me tornei uma pessoa antirracista automaticamente. E aí o que acontece é que quando uma pessoa negra aponta alguma coisa que vai contra as suas visões de mundo, ou que apontam alguma visão racista que você ainda tem, às vezes você se sente meio atacado, como se as pessoas negras estivessem desconsiderando as suas boas intenções. E aí você acaba entrando um pouco na defensiva, dizendo não, mas eu não sou racista, mas eu tô repensando essas coisas. Eu não tive
tive a intenção de reproduzir esse tipo de coisa. E essa postura não ajuda muito a parada a avançar, porque independentemente de você ter boas intenções, você ainda é muito beneficiado por essa estrutura, e isso muitas vezes pode te levar a continuar reproduzindo essa estrutura, mesmo que não seja a sua intenção. Já falei aqui muitas vezes em outros vídeos que nem tudo tem a ver com a sua intenção, mas tem a ver com o efeito do que você diz ou do que você faz. Nesse sentido, se você quer de fato desconstruir as suas visões racistas e se tornar uma pessoa antirracista, é muito importante que você se abra para um movimento mais ativo de escuta e de reflexão a respeito das suas próprias visões de mundo e a respeito da maneira como você foi formado. Reconhecer o próprio racismo é o primeiro passo, e isso significa também entender que o seu racismo não deixa de existir automaticamente no momento que você se dá conta de que ele existe. É fácil? Não exatamente, isso demanda um esforço, mas é um esforço pra gente também, é um esforço constante pra gente viver nessa sociedade e lidar com esses desafios. Então, se você tá buscando assumir de forma mais concreta esse compromisso com a luta antirracista, é importante que esse esforço também seja um esforço assumido por você. A segunda dica é sobre fazer mais vezes o famoso teste do pescoço, que é aquele gestozinho de girar o pescoço e olhar ao redor e perceber a presença ou a ausência de pessoas negras nos espaços em que você frequenta. Nesse espaço que você ocupa, existem pessoas negras? Essas pessoas negras que existem nesses espaços estão em que posição? Essa presença é uma presença proporcional à realidade brasileira, ou o que existe nesses espaços é uma invisibilidade? O que isso diz sobre esses espaços? Esse é um movimento que pessoas negras fazem diariamente, porque a gente está sempre tendo que olhar ao redor para perceber se esses espaços são seguros para nós, e em boa parte das vezes o que a gente percebe é que a gente está sozinho mesmo, porque muitos espaços que a gente tem na nossa sociedade são espaços de exclusão. E é muito importante que essa percepção deixe de ser uma percepção só nossa. É muito importante que pessoas brancas também passem a reparar nisso, para que comecem a fazer um movimento mais ativo de também se comprometer com a transformação desses espaços onde diversidade não existe. Então, se você está nesses espaços de invisibilidade, assuma o compromisso de levar esse debate, de questionar essas questões e entender que atitudes você pode tomar para tentar transformar essa realidade mais concretamente. E isso é uma coisa que você pode ampliar para sua vida inteira. Pense em quem são os músicos que você escuta, os escritores que você lê, os criadores de conteúdo que você acompanha, as pessoas que você considera referência, pessoas que você admira. Quantas dessas pessoas são negras? O que isso diz sobre você e sobre as visões de mundo que você aprendeu a ter? É muito importante que pessoas brancas também façam um movimento ativo de repensar essas questões e tentar redirecionar o próprio olhar. Isso passa necessariamente por fazer o testezinho do pescoço e passar a perceber de forma mais apurada a presença e a ausência de pessoas negras ao seu redor. A terceira dica tem muito a ver com a razão pela qual a gente está fazendo tudo isso, que é sobre a importância de humanizar pessoas negras, entendendo principalmente que as pessoas negras são plurais. É evidente que a vida de todas as pessoas negras é atravessada pelo racismo, mas reduzir a vida das pessoas negras ao racismo é uma forma muito cruel e muito violenta de desumanização, e a gente precisa começar a rever isso com muita urgência, porque tem muita gente que só pensa em pessoas negras ou só procura pessoas negras quando é sobre isso, desde jornais que só procuram especialistas negros para falar sobre racismo, até pessoas comuns que acham que pessoas negras só servem para ensiná-las a serem antirracistas, o que é uma coisa que não faz sentido, é meio contraditório. Para dar um exemplo muito pontual, aqui no YouTube mesmo a gente tem criadores de conteúdo negros importantes que estão pautando questões raciais, e é super importante acompanhar esses criadores, mas a gente também tem pessoas que estão falando sobre música, sobre finanças, sobre games, sobre culinária, sobre beleza, sobre autocuidado, porque a gente também se interessa sobre essas questões também atravessam a nossa vida, e a gente também tem coisas relevantes e importantes a dizer a respeito desses assuntos. Para dar um exemplo de uma coisa que eu sempre achei muito engraçada, é que pessoas negras sempre assistiram canais de maquiagem feito por blogueiras brancas, principalmente, apesar daquele conteúdo na prática não servir para pessoas negras, porque a maquiagem para pele negra é muito diferente. Mas todo mundo sempre se acostumou a consumir, porque são os canais de beleza. Só que aí, do outro lado, pessoas brancas raramente assistem conteúdo de maquiagem de blogueiras negras, porque entendem que esses canais são canais de beleza negra, então seriam apenas para pessoas negras. Talvez o exemplo da beleza não seja o melhor exemplo, porque você não tá mesmo interessado em ver conteúdo que não serve para sua pele, e tudo bem. Mas isso se aplica a uma série de outros contextos e outros conteúdos que a gente tem por aí. Porque se você tá preocupado em entender sobre culinária, sobre educação financeira ou sobre qualquer outro assunto, a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça muito dificilmente vai ser procurar a opinião e a posição de uma pessoa negra, mesmo que essa pessoa negra também seja um especialista nesse tipo de assunto. Parece bobagem falar disso,
isso, mas é importante reconhecer que esse também é um sintoma desse processo de desumanização. Porque se a gente não pensa em pessoas negras de forma plural e de forma ampla, reduzindo essas pessoas negras exclusivamente ao racismo, a gente tem um problema nessa visão, porque essa simplesmente não é a realidade das pessoas negras. E é importante que a gente passe também a reconhecer e a valorizar essa pluralidade e essa diversidade, porque esse também é um caminho para transformar essa realidade de ausência e de invisibilidade das vozes das pessoas negras na sua vida. Perceber as pessoas negras na sua pluralidade, nas suas potências, também é um caminho importante, positivo e propositivo para a gente fazer esse processo de humanização. A quarta dica é sobre a importância de valorizar a nossa ancestralidade, uma ancestralidade negra. Pessoas negras já têm vivido esse processo e falado sobre esse processo há muito tempo, mas eu acho que esse é um esforço que também precisa ser feito pelas pessoas brancas. Claro que não está no mesmo lugar e a relação que pessoas brancas vão ter com essa ancestralidade definitivamente não é a mesma relação que as pessoas negras vão ter, porque não é a ancestralidade de pessoas brancas. Mas de qualquer modo, as vozes das pessoas negras que vieram antes e que fizeram parte da construção da nossa história são vozes que também precisam ser resgatadas e valorizadas por todo mundo. A história das pessoas negras nesse país, nessa sociedade, é uma história que nunca foi contada a partir da perspectiva das pessoas negras. E não é que as pessoas negras não estivessem contando a própria história, é que a voz dessas pessoas negras foi sempre apagada sistematicamente. E é importante que a gente faça um resgate dessa história a partir de uma outra perspectiva, principalmente para que a gente possa reconhecer as injustiças que foram feitas contra as pessoas negras e o modo como essas injustiças têm consequências ainda hoje. E é isso, essa perspectiva que a gente precisa conhecer e resgatar é a perspectiva que as nossas pessoas negras mais velhas vêm construindo, disputando e propondo há muitos anos. E aí a gente tem nomes importantíssimos e são muitos nomes. A gente tem Carolina de Jesus, Macota Valdina, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, Luísa Maim, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Mãe Beata de Iemanjá, a gente tem Ney Lopes, Rubens Barbô, Zebrinha, Hilton Cobra, Zosmo Bubu, Abdias do Nascimento, Solano Trindade. A gente tem uma infinidade de nomes e eu poderia ficar horas aqui falando de várias outras pessoas, algumas que já partiram, outras que ainda estão vivas e que a gente tem uma oportunidade incrível de escutar para conhecer uma outra perspectiva sobre a nossa realidade e sobre a nossa trajetória no chão desse país. Por fim, a quinta e a última dica é sobre a importância de conhecer e apoiar as lutas e as pautas do movimento negro organizado. Todas essas dicas que eu dei até aqui têm a ver com um esforço pessoal, mais individual que você pode fazer, mas a gente não tem condição de propor e de fazer as transformações que a gente precisa sem um esforço coletivo e organizado. Kwame Ture, que foi um militante importante dos Panteras Negras, diz que a mobilização é muito importante, mas que mobilização sem organização não dá muito resultado. E a gente percebe muito isso hoje quando a gente vê alguns movimentos que acontecem aqui na internet. A gente tem muita mobilização que viraliza muito, que transforma em hashtag, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de transformar essa mobilização em um processo de organização mais concreto, que seja capaz de propor e de realizar as transformações e as mudanças de que a gente precisa. As pessoas que estão fazendo isso hoje na prática são as pessoas que estão se organizando nos movimentos sociais, tanto movimentos que estão focados em denunciar as injustiças que a gente ainda tem no Brasil hoje, quanto em propor caminhos e possibilidades de transformação e de mudança. Caminhos concretos, importantes, potentes, através da educação, da cultura, do esporte, da proposição de políticas públicas, e a gente muito dificilmente vai conseguir mudanças concretas sem seguir por esse caminho da coletividade e da organização. E é evidente que esse movimento tem sido e tem que ser protagonizado por pessoas negras, mas isso não significa que pessoas brancas não tenham que se comprometer com o que esses movimentos estão pautando e reivindicando. Pelo contrário, qualquer pessoa que queira assumir um compromisso com a luta antirracista precisa conhecer, valorizar, ampliar e apoiar as pautas que estão sendo reivindicadas e propostas pelo movimento negro organizado no Brasil. Inclusive, agora em novembro tá rolando aqui no canal uma série de entrevistas com pessoas ligadas a movimentos sociais organizados, pessoas que estão se envolvendo diretamente nessas lutas organizadas no Brasil e que têm apontado tanto os desafios desses movimentos quanto os caminhos que são possíveis para quem quer se envolver nessa luta e apoiar essas construções. É o projeto Levante, eu vou deixar um card para a playlist desse projeto aqui em cima e eu recomendo muito que todo mundo vá lá assistir, porque são figuras importantíssimas que estão fazendo um trabalho muito importante e muito necessário. Esses caminhos são muitos, são múltiplos, são plurais e é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre a importância de abraçar esses caminhos e de se comprometer de forma mais concreta e contundente com o enfrentamento do racismo na nossa sociedade. Isso significa necessariamente repensar as nossas visões racistas e, mais ainda,
pensar de que forma a gente pode celebrar, reconhecer e apoiar as vozes das pessoas negras nos vários lugares em que essas pessoas negras têm se movimentado e se organizado. E pensando nessas conversas que a gente está movimentando aqui, eu queria muito convidar vocês para assistirem a live do YouTube Black desse ano, que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 20 de novembro, a partir das 18h30, no canal oficial do YouTube e também no canal dos criadores maravilhosos que vão apresentar essa live. A Ana Paula Chongani, o Tássio do Herdeira da Beleza, o Johnny do What the Fuck e a Thelminha. Vai ser um evento maravilhoso, feito especialmente para reconhecer e celebrar as vozes negras que estão construindo conteúdo aqui na plataforma, e a gente fica esperando você para vir participar dessa conversa e dessa celebração junto com a gente. Vamos aproveitar essa oportunidade de aquecer essas discussões agora em novembro, para que a luta antirracista se torne um constante na nossa caminhada e na nossa trajetória. Por hoje é isso, um beijo gigante para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!